Depois de quase 30 vídeos aqui no canal, finalmente a gente vai gravar sobre livre-arbítrio. Essa questão que permeia toda a história da igreja sobre o homem ser ou não livre para escolher entre pecar e não pecar. Essa doutrina que, embora não tenha começado com essa pessoa bonita aqui da imagem chamada Pelágio, mas ele foi o principal que a destacou na história da igreja pelos seus debates com Agostinho. Fique com a gente. Hoje vamos contar a história do livre-arbítrio e explicar o que ele realmente é, que é bem diferente do que as pessoas pensam que ele é. É a verdade, infelizmente, fazer o quê? E tirar algumas conclusões práticas sobre isso. Seja bem-vindo ao canal Rapsódia do Logos, eu sou Matheus Borges e hoje vamos falar sobre esse assunto que causa tanto problema, mas que deixa as pessoas animadas, alvoroçadas. Livre-arbítrio. Vamos primeiro definir o que é isso. E de cara você vai perceber que é muito diferente do que as pessoas costumam falar a respeito dele. Livre-arbítrio não é o quê? Ele não é sinônimo de que eu faço o que eu quiser. É claro que tudo que eu faço é porque eu quero fazer, certo? Não sei que esteja alguém mandando eu fazer. Isso é comum com crianças, quando seus pais mandam nas crianças e as crianças vão obedecer seus pais, claro. Ou quando o governo manda a pessoa fazer, ela tem que fazer certas coisas, enfim. Mas livre-arbítrio não significa que eu tomei uma decisão porque eu quis tomar. Não é isso. A ideia do livre-arbítrio, a ideia real, teológica, vamos dizer bíblica, embora a expressão não apareça nenhuma vez na Bíblia, mas a ideia bíblica do livre-arbítrio, forçando um pouco a barra para poder dizer assim, seria que o pecado de Adão, a queda da humanidade, ela não afetou o nosso arbítrio, ou seja, a nossa capacidade de juízo entre pecar e não pecar de forma escravizatória. Parece meio complexo, mas deixa eu tentar te explicar. Todo ser humano que nasceu depois da queda, ou seja, todos os que nasceram de mulher, Adão e Eva foram os únicos que já tiveram livre-arbítrio, em outras palavras, claro, Jesus também, mas Adão e Eva, eles não haviam pecado, o pecado não havia entrado na humanidade, portanto, a humanidade não era escrava do pecado. Logo, o arbítrio deles, a capacidade deles escolherem entre pecar ou não pecar, era livre. Ou seja, não era escrava do pecado. A ideia é essa. Em outras palavras, virtualmente, a árvore do bem e do mal podia ficar lá para sempre, que eles poderiam, virtualmente, nunca tomar e nunca desobedecer a Deus que mandou que eles não tomassem daquele fruto proibido. Desde então, desde que o homem pecou, a humanidade se tornou escrava do pecado. Adão nos representava e nós estávamos em Adão. Isso significa que desde então, eu não tenho mais a capacidade plena de hoje dizer assim, nunca mais vou pecar, eu decido isso e cumprir o que eu decidi. Eu não tenho esse poder de fazer isso. Você que me ouve também não tem o poder de fazer isso. Se você duvida, com sinceridade, tente. Vai quebrar a cara. A humanidade se tornou escrava do pecado. A gente, mesmo regenerados pelo Espírito Santo, nós continuamos pecando. E não é porque o ser humano é sem vergonha, não é só isso. A nossa natureza, ela pende ao pecado. Nosso arbítrio não é mais livre. Nós não podemos, hoje, decidir não pecar e cumprir isso. Mas, como eu falei no início do vídeo, deixa eu contar um pouco da história do livre-arbítrio, porque diferente do que as pessoas pensam, ela não surgiu com Pelágio, quando ele discutiu com Agostinho, ali já na época da Igreja Imperial. Não foi nessa época. A ideia, na verdade, surgiu com Orígenes de Alexandria.
Orígenes tão polêmico. E o pior é que Orígenes estava tentando fazer uma coisa boa. Ele tentava lutar contra o determinismo gnóstico. Os gnósticos eram, não dá para dizer que eram uma seita, mas era, digamos assim, um grupo multifacetado com diversas seitas meio que ligadas a filosofias gregas, tentando misturar com o cristianismo, um pouco de judaísmo do Segundo Templo e fazendo uma confusão sem fim. Mas Orígenes tentava combater certos ensinamentos dos gnósticos. Intenção boa, ok? Só que Orígenes chegou à conclusão de que a queda não tinha afetado o ser humano ao ponto dele ser obrigado a pecar, ao ponto da natureza ser escrava, dela não ser mais livre, ao ponto de tudo isso não ter uma influência escravizatória do nosso juízo, entende? Era basicamente isso. A ideia começou com ele, Orígenes. Muitas outras coisas ruins também começaram com Orígenes, mas isso aí é assunto para outro dia. Não estou aqui também demonizando ele ou coisa do tipo. O fato é que isso não estava presente na Bíblia. Quando eu falo de Orígenes, eu já falo de um dos primeiros teólogos pós-era dos apóstolos, pós a vinda de Jesus Cristo, pós-redação do Novo Testamento. Significa que foi uma coisa que propuseram a respeito de conceitos bíblicos, entende? Você não vai achar em lugar nenhum da Bíblia nada que indique que os homens são livres para não pecar. Você não vai achar isso. Pelo contrário. Você vai achar textos dizendo que eu quero não pecar, mas eu peco. Outros versos dizendo que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele que diz que não peca faz de Deus mentiroso, porque a Bíblia fala que todos nós pecamos. Você vai achar textos na Bíblia dizendo que todos pecaram, dizendo que a natureza humana desde criança ela sempre pende para o mal. Você vai encontrar tudo isso na Bíblia. Então, quando alguém te falar sobre livre-arbítrio, nós temos arbítrio? Arbítrio nós temos. Eu decido se eu vou sair por essa porta e fazer um pecado. Só que isso não é livre. Isso não é livre. Os regenerados pelo poder do Espírito Santo, eles podem não pecar, entende? Eles podem não pecar, mas eles não podem decidir que jamais, como nesse exemplo, jamais eu vou sair por essa porta e cometer um outro pecado ao longo da minha vida. Claro, a não ser que eu morra agora aqui durante esse vídeo. Isso é uma cruel realidade, mas é a verdade. Existem 4 momentos diferentes na história da liberdade humana, na história do arbítrio humano, e são questionamentos válidos. São questionamentos válidos. Quando as pessoas se perguntam assim, se nosso arbítrio não é livre, então nós somos culpados? Somos. Somos, em primeiro lugar, além de qualquer construção filosófica, porque a Bíblia diz que nós somos. Nós temos um vídeo aqui no canal, foi um dos primeiros vídeos do canal, não lembro se é o segundo ou terceiro, sobre soberania divina e responsabilidade humana, mostrando que as duas coisas que parecem logicamente antagônicas são igualmente apresentadas pelas Escrituras. Mas só voltando rapidinho, para a gente já concluir, houveram 4 momentos sobre essa questão do arbítrio humano, a relação do homem com o pecado. Agostinho propôs isso. Dizia que antes da queda, nós podíamos pecar. Adão e Eva, eles podiam pecar. Eles não eram obrigados a pecar. Eles não eram escravizados a pecar. Quando eu digo obrigados, é obrigados pela maldade da sua própria natureza, não por Deus que está obrigando eles. Deus não obriga ninguém a nada. Antes da queda, nós podíamos pecar. Depois da queda, nós não podíamos não pecar. Escravidão. Após a regeneração, após Jesus Cristo, nós podemos não pecar. Ou seja, nós podemos resistir ao pecado. Só que a gente não resiste ao pecado sempre. Por quê? Porque o nosso arbítrio não é livre mesmo nos salvos.
Só que depois da glorificação, depois que Jesus voltar, que restaurar todas as coisas, quando o nosso corpo for glorificado e nós recebemos a dádiva de sermos livres do pecado, não é livre para fazer o que eu quiser, não, é livre daquilo que nos aprisiona, livre do pecado. Então nós chegaremos na última condição, que é quando nós não poderemos pecar. Não vai haver essa possibilidade de pecar nos novos céus e na nova terra. Então, quando surgir no seu círculo de amigos, ou na sua mente, na sua igreja, ou em qualquer coisa do tipo, qualquer lugar do tipo, a discussão se é justo que os homens não tenham hoje essa liberdade para não pecar, no sentido de que em algum momento nós cometeremos pecados que irão ofender a Deus e seremos responsáveis por eles. Quando surgir essa ideia de que o homem tem que ser livre e tudo mais, lembre-se que o fim de tudo não é a possibilidade de fazer qualquer coisa, porque não haverá possibilidade de cometer pecado, nem em pensamento, nem em essência, nem em prática, em nada. O conceito bíblico de liberdade é sermos livres daquilo que nos aprisiona para, então, servirmos perfeitamente a Deus. Percebe como a sociedade deturpa tanto as coisas? A liberdade que as pessoas, a ideia de liberdade que as pessoas trazem para a igreja hoje é uma ideia iluminista, coisa de Revolução Francesa, colocando sempre o homem no centro de tudo, mas adivinha, nós não somos o centro de tudo. Esse foi o nosso vídeo sobre o livre-arbítrio. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com quem precisa ver esse vídeo. Nós temos um Brasil que daqui a pouco vai se tornar maioria protestante, só que ainda com um protestantismo tão sem reforma. Uma coisa triste. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Lembrando, não estamos mais restritos às segundas-feiras. Agora os vídeos sairão a qualquer momento. Então se inscreva no canal, ative as notificações e a gente se encontra aqui no canal Rapsódia do Logos.